1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Aqui Paulo, pelo Espírito Santo, dizendo assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem barrou o caminho de Paulo? Satanás, né? Então, ele é o opositor da obra. Ele é o espírito do anticristo. Ele se opõe, né? Os crentes trabalham, né? Evangelizam, pregam, testemunham, mas há um espírito que se opõe, tá? Opor a tudo que se chama Deus, né? O espírito do anticristo, ele se opõe a tudo que se chama Deus. Então, ele é o opositor à obra de Deus. Não podemos ser ingênuos de ignorar essa realidade. Paulo aqui deixa bem claro, né, que ele foi barrado por Satanás. Ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo a obra de Deus. Ele estava pregando o reino de Deus, né, levando a verdade de Deus. Mas ele foi barrado, né? Quer dizer, ele foi impedido. Houve um obstáculo. E esse obstáculo veio da ordem espiritual de Satanás, né? No capítulo 3, verso 5, diz aqui do mesmo livro, né? Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Olha bem, qual que era o temor dele? Quer dizer, ele quis visitar aqui a igreja, né? E ele teve um temor, né? Temendo o quê? Ele quis ver o estado da fé dos de Tessalônica, né? E ele estava com receio, estava com temor. Temor de quê? Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, todos que são de Deus, eles são provados. No livro de Daniel fala que serão provados, serão embranquecidos, né? Serão provados. Então, não podemos ignorar isso também, né? São oposições, são tentações, e essas tentações, elas vêm de toda ordem, né? Para quê? Para minar a sua fé, para te esfriar na fé, né? Para te desanimar ou para te distrair. Quer dizer, você tem uma reta para você fazer, uma missão a cumprir nesta vida, um chamado, mas vem coisas para te desviar do caminho, te desviar colocando frieza espiritual, desinteresse, tá? A pessoa não interessa pela obra de Deus, né? A pessoa faz a obra de Deus quando puder, né? Assim, no último plano, primeiro seus próprios interesses, né? E a palavra de Deus diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, Deus nos chama a uma obra que nós devemos deixar para o último plano os nossos próprios interesses. O que importa é servir a Deus. As pessoas servir colocar Deus em primeiro lugar, né? Será que, né, o povo de Deus tem feito isso, né? Então, ele fala aqui do tentador. As pessoas são tentadas a quê? A duvidar, né? A ficarem indiferentes e a não colocar a primazia das coisas de Deus na sua vida.
Deus passa a ser um incidente, passa a ser um detalhe, não o principal da vida, tá? E temendo que o tentador, isso vem de algo espiritual que se opõe. Quando nos convertemos, era a maior dificuldade de vir a um culto, tá? Precisavam orar para vencer aquele obstáculo, para que a obra de Deus nos consumisse, né? Jesus falou que o amor pela casa de Deus o consumia. É aí que nós devemos chegar, né? O interesse, o amor pela obra de Deus deve nos consumir. Mas como agem as oposições, né? A gente coloca indiferença, a gente coloca hipocrisia. A hipocrisia ela é terrível, porque ela é muito sutil, né? Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas não tem atitudes de mudança, atitudes de servir a Deus, né? Então, é como se fosse uma casca, uma aparência, uma máscara, né? Então, que todas as nossas máscaras venham cair, venham ser tiradas, né? Porque o que é uma máscara? É aquela desculpa que nós apresentamos para nós mesmos, para nos justificar que nós estamos verdadeiramente interessados em Deus, na sua obra, né? Então, arrumamos desculpas, quando arrumamos desculpas, nós estamos dando ouvido a qual espírito? Porque tem o espírito da verdade e o espírito da mentira. Então, tudo que vier de pensamento ou de sugestão sobre a sua mente, sobre o seu coração, que não coincidir com a palavra de Deus, é ação de espíritos enganadores. Ação de espíritos enganadores. Olha, nós estamos num mundo que os habitantes desse mundo, eles são mais os invisíveis do que os visíveis. Nós estamos cheios de anjos, cheios de demônios, né? São espíritos, e eles, né, os espíritos do antiverso estado natural, eles estão a nosso serviço, né, dos que hão de herdar a salvação. Agora, há os espíritos enganadores, que eles vão querer o quê? Atrapalhar na nossa vida, na sua vida, na obra de Deus, no chamado de Deus, né? O chamado de Deus sobre a tua vida, o querer e o realizar de Deus sobre a tua vida. Então, vai tentar todas as sugestões sutis. Diz a palavra que diz aqui nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos, alguns apostatarão. Ora, capítulo 4 de 1 Timóteo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência, né? Então, espíritos enganadores e ensinos de demônios. O que é um ensino de demônio? Né? São doutrinas, né? São doutrinas que não coincidem com a sã doutrina, são doutrinas de demônio, são ensinos de demônio. Agora, e por obedecer a espíritos enganadores. Então, quer dizer, tem espíritos de demônios que trabalham para minar a nossa fé, para nos tirar do caminho de Deus, das obras de Deus. Então, ele vai arrumar 1001 estratégia para te tirar
da realização da obra de Deus. E aí entra inumeráveis coisas. Então, como obedecer a um espírito enganador? Por que muitos frequentam a igreja, mas de repente eles saem? E eles não saem falando bem, sempre arrumando uma crítica, sempre arrumando um defeito. Quando foram salvos, quando receberam com alegria a palavra de Deus, a igreja para eles era tudo, era comunhão com a irmandade, comunhão com os irmãos da igreja, com os crentes, mas depois aquilo foi desgastando, aquele verniz que tinha brilho passou a ser arranhado. Perdeu o brilho, perdeu aquele fogo, aquele fogo que te anima, mesmo diante de circunstâncias diversas, mesmo diante de erros da igreja, que a obra que fazemos, temos em nós imperfeições, mas devem todos estar focados no Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se está havendo defeito, se está havendo problema, foque-se em Jesus e ore. E Deus vai mudar a situação. É simples assim. Agora, o que não podemos fazer é dar ouvidos a esses espíritos enganadores, porque isso são sugestões. Esses espíritos, eles falam. Não, mas eu sou de Deus, eu sou de Deus. O demônio não fala no meu ouvido. Fala sim, meu irmão, ele fala, A questão, nós temos muitas vozes do mundo, tem vozes de tudo quanto há, até vozes de passarinho, Cada um tem o seu gorjeio, dos animais. Então os demônios também falam. Mas por que falam? Porque eles são espíritos da mentira. Como é que vai haver uma mentira sem que haja fala? Então, Deus planta, a palavra de Deus é a boa semente do reino, é o trigo, mas a do diabo é o joio. Para quê? Para atrapalhar, para tirar muitos do caminho da fé. Então, tudo que vier de sugestão, de fala, se ele não falar no ouvido da pessoa, ele vai arrumar um outro à volta para falar, para trazer uma mensagem desanimadora. Quantos todos enfrentam essas coisas, mas é preciso saber que nós devemos ficar alertas. Isto são as astutas ciladas do diabo. E o que ele sugestiona também? Para que a pessoa se vanglorie a si mesmo, se exalte a si mesmo, porque é isso que ele quis. Ele se exaltou, a si mesmo, querendo colocar o seu trono junto com o trono do Altíssimo e querer adoração para ele. Isso é uma sugestão, é uma ação demoníaca no coração de crentes, porque como apostatar da fé se você nunca antes teve fé? Para ter fé, você primeiro há de buscar no Evangelho. O Evangelho te pegou, a verdade de Deus te alcançou. Mas por obedecer à mentira, a espíritos enganadores, deu ouvidos aos espíritos enganadores. Então, apostatou da fé, quer dizer, aquela fé, que acendeu um fogo em você, que deu a esperança, que deu a alegria, que deu a certeza de salvação, de libertação, de curas, a certeza de que Deus é contigo, mas de repente aquilo começa a mudar. Por que isso acontece? Esse esfriamento, porque há uma oposição, há
há uma oposição. Essa oposição, ela pode vir externamente, usar outras pessoas ou situações para te tirar do caminho, para te desanimar. Ou pode, de forma invisível, sugestionar você, falar no seu ouvido. Então, como? Ele vai começar a mudar até os seus olhos. Você vai passar, às vezes, a olhar no espelho e não reconhece nem você. E você começa a ter ideias que não coincidem com a palavra de Deus, e você vai sustentar aquela ideia como se ela fosse uma verdade. Por isso a palavra diz: vigiai e orai. Vigiai porque destas oposições, desses impedimentos. Então, não dê ouvidos a espíritos enganadores. Dê ouvidos à palavra de Deus. Por isso que Jesus fala que vocês estão limpos pela palavra que vocês têm falado. A palavra de Deus nos santifica. O que é estar santificado? É estar com a palavra de Deus. Por isso que ele diz: medita antes o seu prazer, está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Por que isso, gente? A palavra de Deus, ela é o alimento. O alimento. Se você não se alimentar dessa palavra, o que vai acontecer? Você vai acabar dando ouvidos à mentira, a demônios. Você tem que dar ouvidos à verdade. Agora, para que você dê ouvidos à verdade, você tem que cuidar dela, você tem que cultivar ela. E como se cultiva? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Você vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Dê ouvidos a Deus. Amém. Não a outra qualquer sugestão. Nem se deixe engrandecer. Não deixe o orgulho, a soberba te apossar de ti. Fique sereno, sabendo que tudo vem de Deus e que Deus não deixa você na pior. Não, Ele já nos, por isso que a palavra de Deus, a palavra diz o seguinte: Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. O que é isso? É que nós já somos abençoados. Agora, o que não podemos fazer, então, Ele nos colocou numa posição de governo, numa posição de autoridade. Agora, essa posição vai ter que ser mantida. Como ela vai ser mantida? Dando ouvidos à palavra de Deus, dando ouvidos à verdade. Tudo que vier, que é para tirar você do caminho, é o desânimo, é a crítica, é a acusação, é a condenação, é você olhar olhar para homens dentro da igreja, olhar assim, que eu digo, ver o homem e não ficar na posição de Deus, o que o outro está fazendo. Eu não estou vindo à igreja por causa do fulano, por causa da ciclana. Não, você deve dar ouvidos a Deus e o que Deus fala. Antes, ele diz o seguinte: Jesus falando: olhai para mim, olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Você precisa de Jesus. As outras pessoas precisam de Jesus. Então, por causa dos outros, você não larga de Jesus. Graças a Deus, E qual que é a vontade de Deus? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a quê? A que nós devemos chegar? Ao pleno conhecimento da verdade,
ao pleno conhecimento da palavra de Deus, e não a sugestões ou a ensinos de demônios, não a falsas doutrinas, não as sugestões, não as tentações para tirar você do caminho, algo que acontece muito quando a pessoa se converte, ela recebe com alegria a palavra de Deus, mas a parábola já diz que a pessoa, quando recebe com muita alegria, mas vindo a provação, é como a semente que caiu sobre a pedra, começou a emitir raiz, mas como não tinha raiz profunda, veio o sol e secou, porque essa pessoa esfriou na fé, ela não tinha raiz. Por quê? Porque veio as oposições, vieram as perseguições, e como não tinha raiz, secou, Então, aquela palavra que antes mudou a vida, agora a pessoa começa a esfriar, não faz sentido mais. Agora, como vencemos estas coisas? Vigiai e orai. Como devemos orar? Mas a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Não é isso que a palavra diz? Nós não sabemos orar como convém. Então, como que nós vamos orar? A oração deve ser conforme a palavra de Deus. Ao ler, ao meditar sobre a palavra de Deus, você ora e traz a palavra para você, para a primeira pessoa. Aí você está orando com a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a linguagem do Espírito. Porque as pessoas fazem oração, mas às vezes fazem oração com as suas próprias palavras, com as suas próprias ideias. Não é isso. A nossa mente, o nosso pensamento, há de estar cativo à obediência de Deus. Cativo à obediência. Nós devemos pensar como Deus pensa. Então, ao orar, ore sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, as Escrituras, elas são a linguagem espiritual. Quer orar certo? Quer orar conforme é necessário? A oração que convém? Ore sobre a palavra de Deus. Ore conforme a palavra de Deus. Fale conforme Deus. E a palavra de Deus, ela é também a espada do Espírito. É quando você fala, quando você confessa a palavra de Deus. Para confessar, as pessoas acham que é confessar pecado. Não é só isso. É confessar, você declarar a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, colocando-se como o endereçado a ela. Essa palavra é para mim, Então você declara e toma posse dessa palavra. E aí você estará orando como convém. Eu vejo é comum ver cristãos, as pessoas ver orações escritas que um outro achou bonitinho e colocou palavras até de sugestões, mas quase sempre sem valor algum, porque não é conforme a palavra de Deus, é conforme o coração enganoso do homem. Já foi lido aqui que Deus conhece o nosso coração, por isso Ele conhece o nosso coração. Agora o nosso coração é por demais corrupto, ele é enganoso. Quer dizer, nós não podemos ir por nós mesmos, ainda daquele que se estriba no seu próprio entendimento. Então, muitas orações que as pessoas estão aí fazendo, elas estão estribando no seu próprio entendimento. Elas querem coisas segundo as suas próprias concupiscências. Mas a nossa oração deve ser conforme a palavra de Deus, usando a espada do Espírito, usando a linguagem espiritual, porque é nela que se resume a vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus? Muitas pessoas perguntam, mas qual é a vontade de Deus para mim? Está nas Escrituras. Vai orando
vai confessando sobre a palavra de Deus. Lá está escrito, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Eu habito no esconderijo. Você muda, eu habito no teu esconderijo, Senhor. E a sombra do Onipotente eu descanso, porque eu confio em Ti. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E o Senhor me faz mais do que vencedor. Ainda que um exército se levante contra mim, ainda assim terei confiança. Eu abro portas para a minha vida, eu abro portas de oportunidades para a minha vida. Agora, o que muitas vezes acontece também, as pessoas começam a falar lamúrias para Deus. Lamúrias para Deus. Que é isso? Minha vida era assim, Deus, está muito difícil, eu não aguento mais. Deus não quer ouvir lamúria. Deus quer ver se você vai falar a palavra de Deus aqui na terra. Aqui na terra, porque quando você falar a palavra de Deus aqui na terra, é como se o próprio Deus estivesse falando, porque a autoria da palavra é dele, é do Espírito de Deus. É aí que você declara e confessa as promessas de Deus sobre a sua vida. E aquilo que você estava querendo lamuriar, murmurar, aquilo lá perde todo o sentido, e Deus estabelece o querer dele sobre a tua vida em resposta à sua declaração, à sua confissão, né? Aquilo que em resposta à promessa de Deus que você crê. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Deus, né? E o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, apostatar da fé, porque uma coisa é começar bem, a outra coisa é terminar bem, e nessa trajetória, né, entre o começo e o fim, vão ter oposições, vão ter obstáculos, vão ter investidas do diabo. Aí é que vem a parábola, o que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Edifiquei a casa sobre a rocha, então é beleza, né? Tá? Mas vieram rijos dentro sobre ela, veio a chuva sobre ela, e ela não foi derribada. Quer dizer, vão ter oposições. Então, a questão nossa é suportar as tempestades, é suportar e vencer os obstáculos, não só aqueles que vêm de fora, mas também do nosso próprio eu. E o eu tem que ser policiado, né? Porque no eu traz a soberba, traz o orgulho, traz a altivez. Então, em nome de Jesus, né, toda oposição do diabo que seja repreendida em nome de Jesus. Amém. Agora, o que devemos fazer? Vigilantes, porque ele não dorme, nem descansa também. É espírito, o espírito não descansa, está trabalhando, né? Está trazendo sugestões, estão levantando armadilhas. Porque o que acontece? Os principados, porque o reino paralelo, o reino do diabo, ele é o quê? Ele tem graduações, né? Principado, potestades, dominador deste mundo tenebroso, a hoste da maldade nas regiões celestes. São patentes espirituais que os anjos e os demônios têm. Da mesma forma, as patentes que os anjos têm: querubim, serafim, arcanjos e anjos, né? Agora, os de maior hierarquia, o que eles fazem? Eles ficam planejando. É como se fosse um engenheiro que vai construir um edifício. Esse é um principado, tá? Ele vai fazer o projeto. Então eles vivem, né, fazendo projetos para matar, roubar e destruir. Agora, nós devemos então ter uma oração de combate. Uma oração de combate.
cancelando todos os planos dos principados das regiões celestes. Porque, olha bem, o corpo de Cristo, né, aprendeu muito a degladiar, a lutar com demônios que tomam posse de pessoas. Não é isso? Sai em nome de Jesus, né? Esses são os menores, esses são os de mais baixa hierarquia, são recrutas. Por quê? Por que eles estão ali? Porque eles estão em obediência a um planejamento de os principados. Agora, como igreja, nós devemos orar cancelando os planos dos principados. Você não vai ficar nas folhas da árvore, você vai na raiz das árvores, você vai no coração dos problemas e você cancela, né? Agora, tudo isso é feito como? Né? Usando a autoridade que Deus deu à igreja. Não seja um super-homem achando que você vai fazer sozinho. Não, é o corpo de Cristo em concordância que vai fazer a obra de Deus. Muitos, né, por ouvir a espíritos enganadores, se julgam muito poderosos, né? Se julgam ser capazes de uma grande obra. Deus é comigo e eu vou. Não é assim. Nós vamos em nome do Senhor Jesus, né? Como o corpo de Cristo. Por isso, orai uns pelos outros. Você está entendendo? Né? A igreja ataca como um corpo. Então, como corpo, nós cancelamos os planos dos principados nas regiões celestes, contra a tua vida, contra a tua família, contra a nação brasileira. Olha bem, que oração poderosa. O que eles estavam planejando lá? Nós cancelamos. Por quê? Porque nós temos a autoridade de Cristo, delegada por Jesus, que Jesus venceu eles, mas nós precisamos obrar nessa terra para testemunhar das coisas de Deus e exercer a autoridade que Deus nos deu. Uma coisa é ter autoridade, outra coisa é exercer a autoridade. Não adianta nada ter autoridade se você não exerce. Qualquer um vai tirar você da cadeira, vai tirar você da posição. Agora, se você exerce a autoridade, né? Como exercer? Primeiro, reconhecer que Deus te deu autoridade. Aonde está isso? Está lá em Efésios, capítulo 1. Está lá. Jesus foi, subiu, ficou à direita de Deus Pai, né? Venceu todos os principados, foi colocado acima dos principados, né? Autoridades, domínios e poder, e adquiriu um nome que está sobre todo nome, que se possa nomear no presente século, mas também no vindouro, e o deu à igreja. Deu a nós. Então, incumbe a nós esse exercício. Agora, então, nós podemos declarar a palavra de Deus com a autoridade. Nós podemos cancelar as obras do diabo, os planos dos principados. Não só podemos, como devemos. Mas o que acontece? Uns ficam degladiando com os outros. Esquecem que nossa luta não é contra sangue e carne, é contra essa gente má, né? É contra esses principados. Essa é a nossa luta. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? Chegar ao pleno conhecimento da verdade. Olha bem, você tem um reino para você entrar nele. Aliás, que já entrou, mas deve saber as leis que regem nesse reino, né? E a constituição do reino de Deus, as escrituras. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nos últimos tempos,
ora, o Espírito, né? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Quer ver uma sugestão do diabo? Para que orar tanto? Para que? Não precisa orar mais, eu já sou salvo. Né? E o que é isso? Isso é uma palavra é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque a palavra de Deus diz: ore sem cessar, ore em todo tempo e em todo lugar. Você tem que ir pela palavra de Deus, não pelo que você está achando, por influência de espíritos enganadores. É isso. Né? Aí a pessoa acha que aquilo é o entendimento dela e ela, né, segura naquilo, chama a operação do erro. O que é a operação do erro? A pessoa com um pensamento errado, ela se sustenta, né? Ela se sustenta e acha que está certa. Ela acha que está certa, mas ao que lança para o crivo da palavra de Deus, está totalmente errado. Por isso que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso não é uma fortaleza. A pessoa pensa dessa maneira. A pensar que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você, né? Que a unção é só para os outros, não é para você, e por aí vai, né? Anulando sofismas, anulando os enganos, estes tipos de engano. Né? Porque o que está escrito aqui? Por obedecer a espíritos enganadores. Né? Então isso tem que ser anulado, isso tem que ser cancelados, estes enganos que vêm da parte do espírito da mentira, cancelando todos os pensamentos que se levantam contra Deus, né? A altivez de pensamento, isso é uma altivez de pensamento. Você pensar e sustentar uma afirmativa que é diferente da palavra de Deus. Isso é uma altivez de pensamento. Quer dizer, você está pensando pela sua própria maneira. Por quê? Mordeu a isca do diabo, ou da circunstância, ou de alguém que veio e falou para você que você está errado, que você está acompanhando esse povo doido, que só fica com esse livro de capa preta na mão, e por aí vai, né? E por aí vai. Mas nós devemos firmar, estarmos lavados com a palavra de Deus. Ela é o alimento para nós, ela é o alimento para a sua vida. Né? Glória a Deus. Não é por muito falar, mas creio que vocês já pegaram o princípio, né? Não dê ouvidos a espíritos enganadores, né? Busque sempre na palavra de Deus, tenha uma vida de meditação e oração sobre a palavra de Deus, porque aí você estará com o teu espírito alimentado, você está fortificado, né? Fortalecido na fé, não vai ter frieza espiritual. Né? Quando vem uma frieza espiritual, você nem consegue orar. O que você deve fazer? Não consigo orar, a pessoa me fala uma coisa dessa. Não, meu irmão, continue. Continue tentando até conseguir, porque há um opositor que está esfriando, que não quer que você ore. É isso. Persista, né? Ore até você conseguir orar. É isso, simples assim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quem recebeu da parte de Deus aí o ensino. Porque esse negócio, pregação, tal. Não, o negócio é que você tenha que entender. Amém. Jesus ensinava. Ele ensinava. Então a palavra de Deus vem é quando você entende que você reina. Eu entendi isso. Eu entendi que Deus me deu autoridade sobre os principados, sobre os maiores demônios. E as pessoas dizem: não, tem uns demônios muito fortes lá. Forte é Deus, meu irmão.
Ele é o forte dos fortes, o valente dos valentes. Em nome de Jesus, seja uma bênção. Em nome de Jesus, seja você uma bênção. Haja luz sobre a tua vida, haja paz, haja alegria, haja entendimento. Venha para a luz. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Dê ouvido à palavra do Deus Altíssimo. Ela é a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fique com Jesus. Deus te abençoe.